Bom, é uma oportunidade que eu queria também agradecer pela abertura de vocês, porque se efetiva realmente isso que vocês tanto desejam incutir na cabeça das pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, e o fato de aceitarem uma católica falando para vocês mostra que realmente vocês estão vivendo isso, que vocês acreditam nisso, né? Obrigada por deixar eu vir na igreja aqui e falar para vocês. Bom, se sair alguma coisa que possa parecer ofensivo, pela minha falta de trato dos assuntos, não é intencional, me perdoe, certo? Eu estou aqui numa atitude de abertura, de acolhida e também de gratidão por vocês terem essa abertura e essa coragem que vocês têm, né, de serem quem vocês são sem se esconderem e lutarem pelo direito de ter essa abertura que vocês têm para todas as pessoas. Bom, eu posso fazer, obrigada, dá para fazer isso por controle remoto. Obrigada. Não, pode deixar pagar, pode? Pode apagar o Bom, vou falar um pouco sobre o papel da mulher no judaísmo antigo. E o motivo desse tema é porque a partir desse tema vocês verão que na Bíblia há muita coisa que é cultural, né? Há revelações, mas há cultura. Então, quando Deus revelava alguma coisa, um elemento de salvação a um dos escritores da Bíblia, ou talvez alguma escritora, não tira da cabeça da pessoa a cultura, a maneira de pensar que a pessoa tem. Então, se Deus revela que o mundo foi criado por Ele, que Deus é criador e que tudo é criatura, e a pessoa que recebe essa revelação pensa que o mundo é quadrado, ele vai escrever que o mundo é quadrado, isso não vai ser tirado dele. Deus não vai dizer assim, olha, eu estou lhe dizendo que eu sou o Criador, que eu criei todas as coisas, e a propósito, o mundo é redondo, existem várias galáxias e não sei o que. Ele não vai dizer isso, né? Então, as revelações são uns elementos salvíficos, mas também a cultura está junto. E eu acho que conhecer a cultura ajudará vocês também a fazer a leitura de certos textos como elementos culturais e não de revelação. Talvez isso possa ajudar vocês, não é? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a sociedade bíblica não é igual à nossa sociedade. Ela não tem os desafios, ela não tem os problemas, ela não tem o modo de viver que a nossa sociedade vive hoje. Porque a nossa sociedade é pós-industrial. E a sociedade da Bíblia, que é a forma como a Bíblia, os escritores e as pessoas viviam, era uma sociedade agrícola, antes da sociedade industrial. E era bastante diferente, então nós não podemos, com os critérios atuais, analisar a sociedade antiga. Nós temos que ser fiel à análise, não cometendo anacronismo, não querendo, com as categorias de hoje, impor para aquela época. Então, muitos erros de tradução da Bíblia é porque tentam colocar termos atuais, conceitos atuais, categorias atuais, num tempo em que essas categorias, esses termos, esses conceitos não existiam. Eles não estão presentes, não é? Então, era uma sociedade em que cada pessoa tinha papéis bem definidos.
o homem, a mulher, a criança, o escriba, não é? O sacerdote. Então, cada pessoa tinha, e não havia mobilidade nesses papéis. Então, é uma sociedade tribal, uma sociedade do clã, e que o elemento mais forte do clã é a preservação. Então, o ambiente familiar era tudo. No ambiente familiar é que as pessoas, a família, ela existia em função da preservação da tribo. Então, por isso era permitido uma poligamia, o homem tem muitas esposas, e que é incentivado as mulheres terem muitos filhos, porque com a quantidade de filhos, a tribo se tornava forte contra os inimigos, se tornava rica porque tinha mais gente para trabalhar na lavoura ou com os animais, no pastoreio, né? Então, todos eram voltados para a preservação da família, do clã, e por isso da tribo, que cada família, as famílias juntos compunham a tribo. Então, isso tem que ficar bem claro, porque é daí que vai surgir vão surgir esses papéis bem definidos do homem e da mulher, da criança em qual idade, né, do primogênito, e por aí vai, da jovem que ainda não casou, né? Então, cada um vai ter seu papel já determinado. Como nós estamos numa sociedade diferente, não dá para a gente hoje em dia se basear tanto por isso aí. Primeiro, as famílias estão diferentes. Começou com um número de filhos diferente, né? Com a questão da identidade da família já não ser a coisa mais importante. Há pessoas que rompem com essa identidade. Por exemplo, era comum que os meninos, eles tivessem a mesma profissão do pai. Uma das obrigações do pai era ensinar a profissão para os filhos. E os filhos teriam que ter a mesma profissão do pai. Dá para a gente entender porque Jesus é carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro, né? O José era carpinteiro, então tinha que ser carpinteiro. E se ele não fosse carpinteiro, ele teria que romper com aquela família e criar um outro clã. Então não era uma coisa assim tão fácil. Hoje em dia, os pais querem que o filho seja, ou a filha quer médica, e a pessoa vai ser outra coisa, e não tem problema nenhum. Então, para isso, para aquele tem que ser uma desonra para a família. Então, não dá para a gente pôr em prática hoje em dia, num outro tipo de sociedade, certos elementos culturais de uma sociedade antiga, né? Bom, o ambiente familiar, então, era o mais importante. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, a Bíblia é machista porque a mulher não... Ela era muito reservada à família, à casa. Bom, mas a casa era o mais importante. Ela era valorizada só em casa. Sim, mas não tinha o fora da casa. Não é? Quer dizer, por que a mulher iria... A mulher não podia ir ao shopping? Sim, não tinha shopping, né? Então, o que ela ia fazer fora de casa? Não tinha outras opções, não é? Então, quando o Império Romano começou a dominar Israel... tinha o teatro, né? E tinha também os jogos, né? As Olimpíadas e tal. Só que não era permitido ao judeu frequentar o teatro, porque o teatro ele não era só uma coisa lúdica, mas ele também era idólatra. O teatro era em honra a algum deus. Toda peça teatral era em honra aos deuses gregos e romanos, né? A Olimpíadas, o esporte também, Jogos Olímpicos, não eram simplesmente esportes, mas naquela época era em honra aos deuses do Olimpo, a Zeus e outras divindades. Então, cada esporte era dedicado a uma divindade. Então, nem a mulher ia, mas também nem o homem judeu também não ia, não é? Certo? Então, as coisas não são assim tão simples de dizer... Não é simplesmente dizer assim, era um machismo. Era uma sociedade patriarcal, sim, né? Os homens é que tomavam as decisões, isso fazia com que fosse uma sociedade patriarcal, só que as mulheres se envolviam nessas decisões por meio de artifícios de esperteza e sabedoria, né?
elas sempre mandavam dizer aos homens reunidos em conselho que tinham tido algum sonho, que tinham tido alguma premonição, que tinham tido um sexto sentido, que Deus tinha falado com elas, tinha mandado um anjo, né? E elas faziam qualquer negócio para influenciar as decisões, né? A gente vê que até mesmo no julgamento de Jesus, a mulher de Pôncio Pilatos manda dizer, olha, não se meta nisso, que eu tive um sonho e tal, essas coisas. A gente vê que na decisão a respeito de quem vai ser o primogênito, porque o fato de ter nascido primeiro não define automaticamente o primogênito. O primogênito vai ter que passar por um ritual, receber uma bênção, para poder, a partir dali, ser reconhecido como primogênito. Ainda não podia dar um jeitinho da coisa. A gente vê isso com a história de Jacó e Esaú, não é? A mãe que envolve Jacó e tem o plano e resolve tudo. Então, a gente vê que também a mãe, não é, de Salomão estava envolvida na decisão para que ele herdasse o trono, quando tinha o Adonias, que também deveria ser o verdadeiro pretendente, que era mais velho, né? Então, era comum esse tipo de coisa, né? Então, era uma sociedade patriarcal, os homens tomavam decisões, mas elas influenciavam bastante, com a esperteza, com a criatividade, elas influenciavam esses momentos, né? Em que elas não tinham voz nem vez. Então, a coisa não era assim tão masculina como se pensa, né? Então, assim, de ser o chefão que decide tudo. Então, elas tinham essas oportunidades, né? Bom, então o principal para uma mulher era ser mãe, porque era uma cultura de preservação do clã. Então, o principal para ela era ser mãe, era a grande honra dela. E a gente vê que esse fato, né, fazia muitas mulheres sofrerem, porque se acreditava que nenhuma mulher poderia dar à luz se Deus não fizesse um milagre para que começasse a dar à luz. Por isso que o primogênito era tão importante, porque era o fruto de um milagre, né? Então, a mulher por si só não poderia dar à luz, né? Ela dependia de Deus. E quando ela não conseguia dar à luz, ninguém imaginava que pudesse ser por causa do marido. Mas ela já tinha uma conotação religiosa de que ela estava de alguma forma fora da bênção de Deus, porque não podia ter filhos, né? Então isso se tornava um sofrimento, uma exclusão, né? Todas as que podiam ter filhos humilhavam aquela. A gente vê que Sara, mulher de Abraão, quando a escrava fica grávida, Agar fica grávida, começa a humilhá-la, porque a escrava se sente mais do que ela. A escrava tem uma bênção e a senhora não tem, né? Então isso era um sofrimento, uma cobrança que tinha um sentido religioso, né? Havia um sentido religioso aí que dizia, todas têm que ter filhos, se não tem, é porque não tem uma bênção, estão sob a maldição de Deus. Então isso aí fazia muita gente sofrer, né? E também, como ela era responsável por dar à luz, ela também era responsável, então ela era responsável pelo futuro da família, o futuro da tribo. Ela também era responsável por transmitir a identidade da tribo. Então, ela que instruía as crianças. Então, toda a educação que a criança recebia vinha da mãe. Ela passava todos os costumes, as normas da família. E elas eram mais conservadoras do que os homens, né? Então, elas não colocavam nenhum elemento diferente naquela transmissão da cultura, porque aí criaria uma identidade diferente. Então, ainda hoje as mulheres judias e árabes, elas são muito apegadas aos costumes, né? Uma vez eu estava tendo uma aula com o rabino e estava chegando a tardinha, né, da sexta-feira, e o sábado começa no entardecer da sexta-feira, né, na passagem do dia. Então
exortou o rabino que estava na hora de acender as velas para dar início ao sábado, e ele teve que obedecer, né? Não podia passar um minuto daquele horário ali. Ele cortou a palestra no meio e nós fomos lá para ela fazer a oração de começo do sábado. Então elas sempre foram mais conservadoras do que os homens, assim, nesse sentido de não deixar entrar um elemento diferente, né, de criar as crianças com a mentalidade de no nosso povo isso é assim, né, se faz assim, se vive assim, esses são os valores, e ela era responsável por isso. Então, até aos 12 anos de idade, o menino ficava sob a responsabilidade da mãe e era educado pela mãe, não é? Dificilmente ele ficava junto do pai, e só depois que fizesse um ritual de iniciação à vida adulta, chamado de Bar Mitzvah, que é um ritual que Jesus fez aos 12 anos, que é o ritual de responder perguntas dos rabinos e fazer pergunta aos rabinos para mostrar que estava por dentro de todas as tradições, que tinha realmente assimilado e, portanto, poderia pôr em prática a religião. E até aí ele era a responsabilidade da mãe. Só depois é que ele iria ficar sob a responsabilidade do pai para aprender o ofício do pai, a profissão do pai, né? Então ela era responsável pela instrução da família. As crianças eram instruídas por ela. Bom, o que mais aparece na Bíblia a respeito da mulher é a tal e da impureza, né? Então a gente precisa entender o que é ser impuro, né? Esse termo impureza ou impuro não traduz bem o termo hebraico, né? Tumá, que não quer dizer nem imundice, nem sempre uma conotação negativa. Existe a impureza moral, não é? Como a pessoa ser desonesto, o descumprimento de algum mandamento, né? E essas coisas todas assim. Mas tem a impureza ritual, que era essa impureza da mulher. Então, o sangue era o grande elemento misterioso, porque o sangue significava vida. Eles construíam todo o conhecimento a partir do dia a dia. Eles viam que quando um soldado ou uma pessoa era ferida de morte, quando saía todo o sangue, a vida saía, né? Quando o animal era ou decapitado, né? Havia sangramento forte no animal, ele perdia a vida, então a vida estava no sangue. E então eles acreditavam que o sopro de vida ia para o sangue, por isso o sopro de vida circulava no corpo da pessoa inteira. Então o elemento mais sagrado era o sangue. O contato com esse elemento sagrado do sangue purificava todas as coisas. Então quando o sacerdote fazia o sacrifício, ele sangrava o animal, recolhia o sangue. No dia do perdão, o dia da expiação, lá em Levítico 16, o sacerdote tem que aspergir, não é? Então o sangue purifica, né? Mas o sangue é o elemento mais sagrado, porque significa a vida, e é o mais impuro. Como é que é isso? Né? Então tudo que se relaciona ao sangue fica impuro. Então esse termo impureza não traduz bem. O melhor termo seria tabu, né? Quer dizer, é algo que eu não posso tocar, eu tenho restrições, eu tenho que ter respeito, né? Então, no princípio das civilizações mais antigas, se pensava que a mulher, quando tinha o bebê, ela tinha aquilo por ela mesma, que ela não precisava do homem para engravidar. Então ela era tratada como uma deusa enquanto durasse a gestação.
gestação. Ainda hoje nós usamos a expressão fulana pensa que tem um rei na barriga, fulano pensa que tem um rei na barriga, né? Então é porque ela era tratada, todos os seus desejos eram satisfeitos, porque durante aquele período ela era divina. Então, depois se descobriu, lamentavelmente, porque esse foi a melhor fase da vida da mulher, né? Então, lamentavelmente, se descobriu que o homem tinha uma participação na vida do bebê. E aí estragaram tudo, porque aí a gente nunca mais nós fomos tratados meio de Mateus. Bom, mas no judaísmo, como há um monoteísmo radical, né? Então a mulher não podia ser tratada como uma deusa, ela era tratada de forma sagrada, né? Então, o elemento sagrado, Deus estava agindo ali. E a purificação era exatamente ser recolocada, era um ritual para recolocar a mulher no lugar dela, como no cotidiano, na vida cotidiana. O ritual, quer dizer, deixar de ser impuro é para ter uma vida cotidiana normalmente que ela tinha deixado de ter por certo momento. Então havia todo um respeito em relação ao ciclo menstrual, o pós-parto, essas coisas, né? Então é para deixar o ritual, para deixar a sacralidade ser colocada no seu devido lugar. A gente pode achar isso estranho, mas veja, quando a gente faz a formatura da gente, a gente só pode ser colocado na classe dos bacharéis ou no licenciado, se a gente vestir aquela bata preta com a cor característica, com aquele chapéuzinho ridículo, né? Então, quer dizer, a gente só é recolocado num lugar se a gente pagar algum mico, se a gente fizer alguma coisa, se a gente participar de algum ritual. Então, da mesma forma, a mulher era recolocada no cotidiano através de um banho, né? Ela passava por um ritual e estava tudo ok. Então, quando ela estava sangrando, era um período de nidar, quer dizer, ao pé da letra, nidar significa movido, tirado do lugar, né? Então, ela não é que ela não fizesse as coisas do dia a dia, não, fazia tudo normalmente e tal. Mas o marido tinha que ficar distante, não podia ter relações até que passasse o período da menstruação, né? Então, ela era tratada com a sacralidade. Ao invés de a gente pensar que isso é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, né? Ela é tratada como alguém que está sob o efeito do sagrado. Porque a vida, o mistério de Deus está ali, tabu, eu não entendo, então é sagrado, né? Ninguém mexe, ninguém toca, mexe no sagrado. Então essas impurezas não tinham uma conotação negativa, elas foram ter uma conotação negativa no tempo de Jesus por causa do legalismo. E aí o legalismo o que fez? Ele com essas coisas tribais, passaram a ter uma conotação negativa e excludente. Aí passou a ter a exclusão do leproso, a mulher ser tratada como menor do que todo mundo, porque ficava impuro, né? Mas no início não era assim, né? Era até uma conotação muito positiva. Então, se a mulher tinha um menino, ela dava a luz de um menino, ela ficava 40 dias movida das coisas cotidianas, não é? Mas se ela tivesse dado à luz uma menina, era 80 dias. Então, por quê? Se a gente vê os rabinos antigos, eles dizem porque ela deu à luz alguém que vai dar à luz. Então, ela é duplamente sagrada. Então, as coisas não são bem o que a gente pensa, né? Então, e isso não era pecado, ela não tinha que fazer sacrifício nem nada, ela só tinha que fazer o plano. Então, quando Jesus vai ser circuncidado e ele é levado ao templo, aquele sacrifício daquelas aves não são para a mãe dele, é porque ele está sendo resgatado, está sendo circuncidado, não é? E aí, então, tem aquele sacrifício. Mas ela mesma, ela participa simplesmente do ritual do banho, tá? Não há necessidade disso. E, ela é participante do mistério da criação, né? Ela, juntamente com Deus, ela é co-criadora, porque dá a luz. Então, ela
tem essa expressão, dar à luz. A luz é a primeira criatura, então ela trouxe à luz a alguém, não é? Então, isso aí, o parto, então, é a separação, né? Ela está responsável pela separação, e separação é algo que tem a ver com a criação. Então, na criação, Deus separa a luz das trevas. Na criação, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, a terra da água, né? Então, esse fator separação tem a ver com a criação. E esse mesmo nome é dado ao que a mulher, acontece com a mulher quando ela dá a luz. Bom, então, como ela através do parto, ela faz a separação entre a não-vida e a vida, igual como Deus fez na criação, ela também é responsável pelo ritual do sábado. Então, cada casa de judeus, quando vão celebrar o sábado, é a mulher, através da mulher que vem o sábado. Se o homem não tem uma figura feminina em casa, ele tem que ir para a casa de alguém, porque é a mulher que vai acender as velas, né? Ela fecha os olhos, porque aí ela está antes da criação, né? Tudo escuro, e ela faz a oração, e depois daquela oração já é sábado, certo? Então ainda hoje na casa dos judeus é assim. Aí ela separa os dias cotidianos de trabalho do dia sagrado. É ela que faz isso, né? E também porque a sabedoria de Deus, com que Deus fez tudo, é representada no livro dos Provérbios como a mulher, né? Porque a mulher consegue pôr ordem na bagunça, igual Deus consegue pôr ordem no cosmos, né? Então eles dizem que a mulher consegue organizar a casa, né? Então essa coisa forma do elemento feminino, né? Que o que está a gente dizendo para a mulher né? Fica generalizado para a feminilidade, que consegue dar a ordem na bagunça e consegue, através de várias coisas diferentes, ela organizar. Então, eles têm isso também, a respeito da mulher, né? Bom, então, ela é responsável pelos dois rituais mais importantes, os dois momentos mais importantes da religião judaica, que é o sábado e a Páscoa. São os elementos fundamentais da religião judaica. Então, ela tanto dá início ao sábado, como dá início à Páscoa. Então, ela faz a seguinte oração, né? Que assim: bendito sejas tu, Adonai, Deus, Senhor, né? Para pronunciar o nome de Deus. Bendito seja tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste por teus mandamentos e nos ordenaste benignamente esta festa das luzes, se for a Páscoa, ou este Shabat, esse dia santo, se for o sábado. Então muda isso aí, né? E aí, bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste a vida até o dia de hoje. Veja como o elemento vida é fundamental, né? E também que esta casa seja abençoada, ó Deus, e que a luz da tua benevolência venha sobre todos nós, trazendo-nos a paz. A luz também é fundamental. Então, se o sábado e a Páscoa muda só isso que está de vermelho. Então é ela que dá início. E são coisas familiares. Fundamental da religião é a família. Então, no reinado do rei Josias, quando ele fez a reforma, o cordeiro pascal passou a ser sacrificado no templo de Jerusalém para evitar contatos com os cultos pagãos, né? Mas a refeição tem que ser em família, né? O cordeiro era sacrificado no templo e a pessoa tinha que levar para uma casa aqui perto, porque era em família, não é um ritual que se fazia no templo, era um ritual feito em família, onde cada pessoa tinha o seu papel nesse ritual, a mãe, o pai, os filhos, né? Até os filhos mais jovens tinham que ter um papel deles, eles têm que fazer as perguntas mais idiotas possíveis, né?
porque exatamente essas perguntas mais bobas dos filhos mais crianças é que são o motor para contar a história da saída do Egito. Então, perguntas como: por que a gente está comendo erva amarga? Né? É pergunta de criança pequena: eu não gosto de erva amarga, por que eu estou comendo erva amarga? Aí a resposta ia falar de todo o sofrimento que os escravos passaram. E assim, cada elemento, cada pergunta mais boa, ela tinha um sentido profundo. Então, todas as crianças eram incentivadas a perguntar, não é? Então, é realmente uma coisa de família. Eu não vou me alongar muito, porque é melhor a conversa, né? Depois das perguntas. Então, a mulher tem alguns direitos assegurados pela Torá, pelo Pentateuco. Então, esses direitos são importantes, às vezes a gente não consegue perceber, mas eles já estão lá. Primeiro, elas têm direito à herança. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Então, é extraordinário que na Bíblia a mulher tem direito à herança, porque nas culturas vizinhas ela não tinha. Simples. A mulher, quando ela se unia ao marido, ela passava a fazer parte da tribo do marido. Certo? Mas aí nós temos um problema dessas 5 jovens, filha do Zelofeá, ou não. Então, Zelofá, que diz assim: nós não temos irmãos, só somos nós e aí. Vamos dar a herança para o parente distante, para o tio, avô, para não sei quem? Como é que vai ser? E aí é registrado que a herança fica com elas. Então isso é assim uma coisa para a época, foi extraordinário. E aí quando o Talmud, que é a legislação farisaica, quis fazer mudança, não pôde, porque estava na Torá. Se está na Torá tem que cumprir, né? Então isso aí é direito à herança. E é interessante que no Ocidente, até bem pouco tempo, mulher não tinha direito à herança, né? E aí no Oriente, mais de quase 3.000 anos atrás, elas tinham direito à herança. A outra coisa, ela tem condição de recusar o noivo. Por exemplo, minha avó materna, ela teve que fugir do meu avô, porque ela tinha que casar com um cara chamado Chico Café. Então teria porque ele plantava café lá em cima da Serra Grande, né? Então, mas graças a Deus, ela não casou com esse senhor Chico Café, que depois eu conheci os descendentes, também não gostei, graças a Deus, que são parentes. E ela teve que fugir, porque os pais dela não aceitavam que ela casasse com meu avô, né? Porque ela era uma professora, uma moça muito prendada, e aí ele era um agricultor bom, né? Então, eles não queriam, mas que casal, né? Maravilhoso. Então, mostra que as coisas não são bem como as famílias querem, né? Então, elas podiam recusar o noivo. Em que situações? Principalmente na situação seguinte, que ela vai para muito distante dos pais. Então, por exemplo, a Rebeca. Chega aquele cara lá que é o servo do Abraão, não é? Que quer uma noiva para Isaac, viaja, aí chega lá, dá aqueles presentes todos, né? Aquela coisa toda. Mas a família tem 2 momentos que mostra que ela poderia recusar. Primeiro momento é nesse versículo 39, né? Gênesis 24, 39, que o servo pergunta: e se a moça não quiser vir comigo? A moça, ela não diz assim: e se os pais dessa jovem não deixarem ela vir? O servo já supõe, pode conferir aí, por favor, porque eu fiz sair às pressas hoje, mas não sei se as passagens estão corretas. Mas o servo já supõe que ela poderia não ir. Né? E depois, no versículo 58, é perguntado: você quer ir com esse homem? Pergunta a ela. Então ela poderia não ir, porque ficar distante dos parentes, dos irmãos, dos pais, significa sem proteção.
Porque se marido dela falecer, se ele for morto em batalha, se ele for preso, ela fica sem direito nenhum, ela pode ser escravizada, pode acontecer, e não tem o parente próximo para defendê-la. Então é um grande risco. Então ela poderia recusar o noivo se for para ir para longe dos pais, né? Outra coisa que não está aí o bom é que está essa recusa, né? A partir dessa recusa a gente se assegurou, né? Alguma coisa, mas outras coisas que não estão na escritura e que estão lá no Talmud, o desenvolvimento disso, em que situações ela pode recusar, no dote, né? Ela pode pedir um presente que seja impossível dele dar, né? Esse presente, então aí ela já está descartando. Ela vai dizer, ele não me ama, não me deu o presente que eu queria. É uma coisa. E a outra coisa era que era mais usada, que era a criatividade, que era se ambos tivessem sido amamentados pela mesma ama de leite, eles adquiriam um parentesco. Então ela dizia, eu não posso porque eu descobri que ele foi amamentado pela mesma ama que eu. Era o mais usado. O cabo era muito feio, era muito pobre. Então, se usava esse artifício, né? Bom, mas o importante é que ela podia recusar o noivo. E ela podia impor condições quando se tratava do contrato matrimonial, né? Então, a primeira fase do casamento era fazer um acordo, um contrato. E tanto a noiva quanto o noivo, isso ficou assegurado pelo Talmud, né? Eles impunham condição um ao outro. Então ela poderia dizer que não casaria com ele se ele viajasse muito e a deixasse sozinho. Então isso era firmado no contrato e ele depois não poderia viajar por longos períodos fora porque estava no contrato. E adivinha que quem ficava com esse contrato era a mãe da noiva, a sogra, né? Para garantir que o noivo iria cumprir, né? Coitada das sogras, né? Desde antigamente que já tem essa coisa. Bom, quando fazia o contrato, ele tinha que pagar uma quantia que ficava com a família dela. Se ele se divorciasse, ela teria parte nesse valor, né, que hoje a gente chama de dote, né? Era ele que pagava, né, porque ele estava retirando uma força daquela família, ela ia participar da família dele. Então ele tinha que indenizar aquela família pelos membros que ele estava tirando, porque se ele tirava aquela ali, ela poderia ter vários filhos e fortalecer aquela família. Ele estava retirando daquela família, então ele tinha que indenizar. E se ele desse o divórcio para ela teria direito a uma parte, teria que ficar com ela, né, assim que tivesse o divórcio. E a outra coisa é que ela tem direito ao guete, que é a carta do divórcio, né? Isso é muito importante porque alguns homens queriam permanecer com a mulher sem gostar dela, sem querer ficar com ela, não se aproximava dela, não tinha relações com ela e ficava implicando com ela o dia todo e casava com outra, porque podia, né? E trazia a outra, né, para dentro de casa e tal. Então, ela ficava descartada sem direito a ser feliz. Então o divórcio dava o direito dela recomeçar a vida com outra pessoa. Então no Deuteronômio diz que tem que dar essa carta de divórcio, né? Não gosta mais, tem que dar a carta de divórcio. E no Talmud diz assim que ela pode ir ao tribunal religioso e dizer que ele não tem mais relações com ela. Então ele é chamado pelos rabinos ou você tem relações com ela, tratando bem, relações não de estrupo, mas amorosa com ela, ou então deu o divórcio para ela. Então diz assim, ela não podia pedir o divórcio, mas ela podia denunciá-lo.
que ele não gosta mais de mim e não me dá o divórcio, para eu ser feliz com outra pessoa. Ela poderia denunciar. Então tem dos males menores, já tem algumas coisas aí. A outra coisa é que ela é muito interessante, que ela tinha direito ao ordalho. O ordalho é uma palavra latina que quer dizer a prova jurídica, né? A pessoa se coloca sobre uma situação em que ela prova que é inocente. Bom, na Bíblia é chamado de águas amargas. A minha co-orientadora de tese, ela fez a tese dela, ela é judia, né? Aqui na Espanha, essa parte. E a tese de doutorado dela é sobre as águas amargas da mulher, que é essa coisa que está aí no livro dos números. Aí o que é isso? Bom, as pessoas se irritam com isso, que é um absurdo, porque o homem tinha ciúme da mulher e achava que estava sendo traído, né? E aí a orientação que o livro dos números dá é que ele vá até o sacerdote, né? E diga, olha, eu acho que ela está me traindo. E então ela ia participar de um ritual que se ia beber uma água amarga, aí se acontecesse o que se esperava, porque ela estava traindo mesmo, ela seria apedrejada. Olha, isso parece uma coisa horrível, só que isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu vou contar como é que é. O cara achava que estava com chifres, levava até o sacerdote, aí o sacerdote dizia, você é inocente ou culpado? Obviamente ela dizia que era inocente, é claro. E aí ele dizia, pois vou dar para você as águas amargas. E ela disse, tudo bem. Aí ele pegava a água, tirava um pozinho lá do saquinho, que ele dizia que era a terra do Santo dos Santos, né? Colocava nessa água e dizia assim, você vai dizer comigo, se eu vou beber essa água, eu sou inocente. Se eu for culpada de fidelidade, essa água se tornará amarga e minha barriga vai inchar. Aí ela dizia exatamente isso. Não é? E aí então ela tomava água, aquela água, e o sacerdote dizia que gosto de água, ela é doce, maravilhosa. Nunca bebi uma água tão boa. E obviamente a barriga dela não inchava, né? É óbvio. E aí então, quando a barriga dela não inchava, o sacerdote dizia, meu amigo, esse chifre é uma coisa que bota na cabeça das pessoas. Volte para casa, seja feliz com sua mulher. Isso parece uma coisa assim, meio louca, mas não é. Porque naquela época, em outras civilizações, quando o marido tinha ciúme da mulher, ele matava a mulher. E a Bíblia dá um jeito dela não ser morta. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. É uma das melhores coisas que inventaram para essa daí. É uma pena que hoje não tenha mais. A pessoa acha que está lavando chifre, mandar o outro beber uma água, se sua barriga inchar, você é culpada, a barriga nunca inchava, gente. É uma coisa maravilhosa. A outra coisa é a lei do levirato, né? Então, se o marido morreu, não deixou filhos homens, aí ela tem direito a casar com o cunhado, né? Por isso que tem o nome Levi, é cunhado em latim, né? E Iban é cunhado em hebraico. E ela achava bom isso, ela não reclamava disso não. Dependendo do cunhado, porque geralmente o cunhado era muito mais novo do que o marido, né? Não tinha problema. Então, se o cunhado não quisesse, aí tinha que fazer a halitza, que é a liberação. Libera para casar com quem ela quiser, né? Aí ficava ótimo, ela estava liberada. Então, às vezes, tem toda uma artimanha para que o cunhado não queira casar. Isso está lá no livro de Ruth, né? Que o parente mais próximo não quis casar com Ruth, né? Foi colocada a situação de um jeito que ele ia ter prejuízo, disse, não vou casar com essa mulher, não vou ter prejuízo. Então faz o ritual da passar a sandália, né, pro outro, e aí o outro que estava apaixonado casou. Maravilha, não é? Então tinha todas essas coisas, para tudo tinha uma solução. Então, tinha uma coisa aqui que eu passei, não era? Está faltando. Deixa eu ver aqui. Já foi.
mudar e virar. Bom, aí tem isso aqui. Existia a poligamia, né, e não tem nome na escritura para poligamia, apenas casamento. Né? O homem podia casar com quantas mulheres ele pudesse sustentar bem, que nenhuma passasse necessidade e nem ficasse sem o carinho dela, né, sem o afeto. E aí essas mulheres tinham os dias marcados de ficar com o marido, né? E é interessante que lá nas esposas de Jacó tem Raquel, tem Lia, né? Então a Raquel quer muito ter filhos, a Lia não é a mulher do coração do Jacó, mas pode ter filhos, né? Então, os filhos da Lia encontram umas frutas chamadas mandágoras, que se acreditavam que eram afrodisíacas. Então a Ruth viu os meninos com aquelas frutas e disse assim, mas isso aí era o Viagra. Não, era o Viagra naquela época. Era o Viagra. E aí a Raquel veio aqui e disse assim, eu quero essas frutas. Eu quero essas frutas, minha mãe deu essas frutas. Ela disse, não, o filho é meu, ela trouxe essas frutas e foi para mim. Não é? Eu quero essas frutas. Aí a Raquel, não, mas eu quero. Aí ela disse, pois eu troco pelas noites com Jacó. Né? Aí o Jacó ia lá para a casa da Lia, né? Ia para a casa da Raquel e a Lia gritou, ei, para cá, eu troquei você pelas frutas. Então a coisa não era assim tão machista como a gente pensa. Ela dava um jeito. Então, a poligamia era permitida para o homem e não era permitida para a mulher. Agora, o adultério era proibido para homens e mulheres. Então, o homem ter uma segunda esposa não era considerada adultério, ela tinha que ser esposa. Uma terceira esposa também não era adultério, ele casava. Então, como o homem podia casar com quantas mulheres ele pudesse sustentar e viver bem, por que ele vai querer a mulher do outro? Né? Não podia. Então, nas culturas antigas, nenhum admite que um homem queira a mulher de outro homem. Então, se acreditava que se um homem se aproximasse da mulher de outro homem, ele ficava impotente. Era a primeira coisa, ficava impotente. Então, quando aquela história de que o faraó levou Sara lá, e aí todo o Egito, né? Ninguém funcionava mais. Aí o faraó disse, opa, tem alguma coisa errada, devolve essa mulher, que essa mulher tem dom. Então, era muito exigente a cultura de que um homem não quisesse a mulher de outro homem, uma mulher comprometida. Mas, para tudo tinha jeito, né? As soluções eram muito importantes. Um homem não podia querer uma mulher de outro homem, mas e se ela fosse viúva, podia, então era fácil, matava o marido e ficar com ela. Então por isso que Abraão ficou muito medo de Sara era bonita, né? De Sara ficar viúva para poder, né, casar com o faraó. Então ele disse, diga lá que a minha irmã quer para acontecer esse tipo de coisa. Então a penalidade era muito severa. Se alguém fosse pego em adultério, era apedrejado, né? Era a lei da Torá. Agora, tem um texto apócrifo, né, extracanônico, que é um capítulo 13 do livro de Daniel, que é a história de Susana. Se vocês tiverem curiosidade, pega uma edição católica da Bíblia, né, que tem essa história. Mostra que ela tem testemunhas que dizem que ela é adúltera, né, e tem um julgamento. Então não era simplesmente uma pessoa chegar e dizer fulano está traindo que era aceito, né? Teve um julgamento. E era para ambos, né? Os dois. Então, era o homem e a mulher que eram apedrejados. Né? Então, como é que fica a história lá de João 8, capítulo 8, né? Que a mulher adúltera. E cadê o cara que estava com ela, né? Ou qualquer pessoa que estava no tivesse. Então, não é contado. Por quê? Passou demais. Aqui.
sexual. O adultério era considerado se a pessoa estivesse tentando seduzir outra pessoa. Já era considerado adultério. Então, digamos assim, ficou muito mais rigoroso para a mulher do que para o homem. O que Jesus faz é colocar em pé de igualdade as duas pessoas. Que eles diziam assim: se a mulher está se oferecendo para o cara, então, e ela é comprometida, é adultério. E o cara não vai ser apedrejado. Quem vai é ela, porque ela está cometendo adultério, ele não. Então, a gente acha estranho que em João 8 a mulher seja levada para um julgamento de Jesus, né? Eles querem que Jesus seja o chefe desse julgamento. E aí diz assim: cadê o cara? Se ela foi flagrada, né? Pegaram a situação. Olha, ela podia estar passando, se rebolando para um cara, bastava isso. Se ela era casada, é adúltera. Então não precisa levar, não precisa ter um correspondente, não precisa levar a outra pessoa. É uma coisa de que a relação sexual era a última coisa que se mencionava. Às vezes era muito mais difícil, todo mundo sabe que era muito mais difícil se pegar uma situação assim do que uma situação na rua em que uma pessoa está tentando conquistar o outro, né? Então, o problema é que era considerado o adultério, a infidelidade, entre as duas fases do casamento. Então, o casamento tinha uma primeira fase, que eles chamavam de erucim, ou envolvimento, que fazia um contrato entre as duas famílias. E aí que tinha as exigências dela, as exigências dele e tal. Aí ele dizia assim: bom, eu vou construir uma casa, vou preparar um lugar, depois eu venho me buscar. E aí ele poderia passar um ano ou mais de ano, não é? Sem vir buscar essa noiva. E ela já era considerada esposa dele. É como seria hoje o casamento civil, sem a bênção na igreja, né? Então, seria isso. Se nesse tempo em que eles estão comprometidos, ela se apaixonar e tiver alguma traição, ela é adúltera, mesmo eles não tendo convivido, não é? A segunda fase, que era a coabitação. Então, vocês podem entender o que acontece no início da vida de Jesus. A mãe fica grávida. Por que ela não foi apedrejada? Porque ela não se escondeu. Quem se escondeu foi a mãe do João Batista, mas a mãe de Jesus não se escondeu. Não apedrejaram por quê? Ora, porque se ela estava desposada com José, quer dizer que já tinham feito um contrato. Ela estava grávida, era do certo. Todo mundo achava que era do José. Então, porque eles tinham direito, eles estavam casados. Agora, o único que podia atrapalhar a coisa era o Zé, dizer: não tenho nada a ver com isso, não. E aí é que tem o Evangelho de Mateus, né? Dizendo que o Zé viu aquela gravidez e disse: olha, eu só tenho duas opções. Ou eu vou lá e digo que não é meu, e ela será, né, passar por essa vergonha, a família toda, e toda será apedrejada, ou eu me mando. Aí é considerado como desistência do casamento, ela fica livre e vai ser feliz com o pai do filho dela. E se manda, né? E se não fosse o anjo Gabriel dizer: Zé, você pode botar na tua cabeça. Olha, sempre aparece um anjo para dizer isso, graças a Deus. Então, o problema era José denunciar que não era dele, mas o fato dela estar grávida, ela estava desposada antes de coabitarem, que é essa segunda fase, que é a coabitação, chama santificação, né? Que aí eles vão viver juntos, então, né? Bom, estou terminando aqui, é o último slide. Então, isso aí, veja, o que Jesus faz é nivelar o mesmo rigor, não é? É dizer, se no coração, não é? A pessoa já tem o coração para alguém que não é aquela pessoa com quem, por exemplo, eu estou comprometida com alguém, e aí todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos estão voltados para outra pessoa, não há fidelidade, não é? Então já
Então, aí que os discípulos machistas se assustam. Peraí, como é que é isso mesmo? Jesus, isso que vocês dizem para a mulher, eu estou dizendo para vocês. É para todos, para homem e para mulher isso, né? Vale para todo mundo. Porque é verdade, se a pessoa compromete o coração com outra pessoa, já não há mais fidelidade. Né? Bom, então aí a bibliografia foi a Bíblia de Jerusalém e 2 tratados do Talmud, né? Que trazem sobre mulheres e casamento. Então a ordem Nashim é uma ordem, tem vários tratados. Nashim quer dizer mulheres em hebraico, e tem vários tratados sobre essas questões de casamento, divórcio, essas coisas todas. Então eu trabalhei 2 aqui, que é Tuboa de Kiddushim, né? É isso. Aí eu agora a gente pode fazer algumas colocações, perguntas e tudo. Eu não sei como é que está o horário, nem sei quanto tempo eu tenho. Vocês me digam aí, né? Se a senhora quiser sentar para descansar. Pode. Não, eu gosto daqui, porque primeiro eu sou católica, eu não tenho direito a essa. Eu estou assim, me sentindo máximo aqui. Obrigada, pastora, por ter vindo. Segundo, porque eu posso ver vocês, né? Eu ficar sentada, eu não vou conseguir visualizar o rosto de vocês, isso é importante. Né? Então, dá para aguentar. Uma pergunta, né? Não, só assim, eu gostei muito quando o José fez esse pouco sobre ele, né? Rapaz, Gabriel, sabe? Eu acho que ele teve medo de mulher, como ela sonhava lá no passado, dizendo assim, no início da palestra, você falou assim, que as mulheres diziam assim. Eu sonhei, eu tive a visão, que esse negócio não dá certo, né? Um anjo me falou, né? Eu acho que foi bem uma anja, É capaz. É sim. Irmã, o assunto que a senhora não falou, mas que eu acho que é pertinente com relação ao papel da mulher, se usa muito aquele texto de Paulo, né, que a gente viu lá aqui, Neutro Paulino, sobre a questão da mulher ser obediente, ao marido, que não deve falar na igreja, etc. Então, que relação há entre o judaísmo daquela época e esse texto que é atribuído a Paulo, e que hoje em dia muitas pessoas, muitas igrejas inclusive, utilizam isso, né, que a mulher jamais teria uma pastora numa igreja dessa. E nós temos uma pastora, mas na igreja dessa jamais haveria uma pastora, porque Paulo disse que não podia, Como é que a gente entende isso aí? O judaísmo não tinha oficialmente líderes, né, mulheres. O que temos acaba tendo a Débora, né, a profetisa, depois eles tiveram uma rainha, não é o tempo bíblico, né, depois dos Macabeus. Então, teve uma rainha em Israel que não dividiu o reinado com um rei, não era uma rainha que estivesse compartilhando o reinado, ela era a rainha, né? Então o rei morreu, ela assumiu, porque os filhos também foram mortos, então ela assumiu, não ficou para o parente do rei, ela era a esposa do antigo rei e ela assumiu, né? E reinou por longos anos, né? Então, sem a presença de um rei, né? Teve isso, depois da época macabaica, né? Dos macabeus. Mas era só uma liderança mais, assim, que não era, no seu caso de Débora mesmo, que foi a luta literalmente, né? Então não se tinha essa coisa das mulheres tomarem a frente. Por quê? Porque as tribos eram chefiadas por um conselho de anciãos. Então, o homem mais velho de cada uma das famílias se reuniam e eram presididos por um deles, né? Então, não era uma prática do judaísmo, mas era uma prática
do ambiente ocidental, né? Então, no Império Romano, se a mulher fosse rica, né? Se ela fosse culta, ela tinha um respaldo na sociedade, ela decidia sobre os bens, ela podia até fazer doação para o movimento de Jesus. Olha, aqueles rapazes, aqueles senhores que estão precisando de ajuda. Então, podia, elas tinham, né, esses fatos na sociedade, certo? Então, quando começaram o contato com as heresias, aí foi que as igrejas cristãs fecharam para a mulher. Até então não havia problema, né? Paulo mesmo, ele manda cartas mencionando as mulheres que são colaboradoras dele. Então, Paulo mesmo, ele não tem essa questão de fecha para a mulher, mesmo porque nesses inícios as igrejas eram pentecostais, era tudo muito espontâneo, era tudo muito decidido pelos carismas, né? Então a liderança era decidida pelos carismas. No ambiente posterior, no final do primeiro século, é que há uma imposição de mãos, em que uma autoridade dá a alguém a autoridade. Então eles achavam que as mulheres se deixavam levar pela conversa dos hereges, né? E elas acabavam cedendo a essas conversas. Então veja, o que nós podemos dizer é que o cristianismo nasceu muito plural, ele não era unificado. As igrejas eram várias e elas se organizavam de forma diferente. Então, o cristianismo que nós conhecemos hoje foi o que se impôs. Mas outros tipos de forma de se organizar no cristianismo existiram. Essas outras formas. Então, como nós conhecemos esse que se impôs, a gente acha que era uma coisa uniforme, todo mundo pensava e agia igual, né? E para esse cristianismo se impor, ele começou com um fortalecimento de hierarquia, com homens que eram de tipo linha dura mesmo, né? Então foi dessa forma, né? Mas você vê que na época mesmo que Constantino abriu para que o cristianismo pudesse ser uma religião no Império Romano, existia tanta forma de compreender o cristianismo que ele convocou um concílio, né? Porque o que ele pensou foi o seguinte: quando ele percebeu que naquele império todo esfacelado, né, que com aquelas dificuldades todas do império permanecer, havia uma coisa que poderia unir todos os súditos, essa coisa chamava cristianismo. Então ele resolveu, foi uma jogada política, então ele resolveu aderir a essa religião. Só que quando ele aderiu, a primeira coisa foi ótimo, né? Porque aí, desde a mãe até o último escravo no império era... Mas o que era cristianismo? Cada um dizia uma coisa. Então o que ele fez? Convocou um concílio no palácio dele, chefiado por ele, nada político, né? Nenhuma jogada política, chefiada por ele, e disse: agora vamos resolver essa bagunça, e eu quero, o que for resolvido aqui, sobre a presidência dele, vai ser decreto imperial, todo mundo tem que seguir. E aí foi que as outras expressões foram eliminadas. Mas havia outras expressões. Por exemplo, uma comunidade que produziu o Evangelho de Maria Madalena era uma comunidade chefiada por mulheres. E é por isso que essa comunidade diz, é um texto muito simbólico, né? É preciso ter acesso aos símbolos para poder entender, mas não é tão herético assim não, é simbólico, né?
Esse amor que Jesus tem por Maria Madalena é o amor que ele tem por aquela... Quem é Maria Madalena? Era tido como uma prostituta. E no Evangelho de Maria Madalena, ela é a preferida. Porque exatamente ela era mulher, era gentia, era prostituta. Então ela era aquilo que representava o alto grau de exclusão. Então, quando diz assim, Jesus amava Maria, está dizendo que ama aquela comunidade de pessoas que eram as madalenas daquela época, entende? Então, esse tipo de evangelho foi excluído. É simbólico, não podemos pegar o pé da letra, não, mas ele revela coisas que são do contexto da época. E o contexto dessa época é que havia comunidades, não é, de eunucos, comunidades de mulheres que eram chefiadas por mulheres que eram do ambiente gentílico, que às vezes eram até sacerdotisas de outras religiões. Então, esses evangelhos apócrifos, eles revelam um contexto histórico que a gente precisa resgatar, certo? Então, veja, o bispo Irineu de Leão, ele infiltrou alguém lá, porque ele sabia tudo que se passava. As comunidades eram muito fechadas, né? Elas para poder existir, elas eram só aqueles ali, né, e tal. E aí, o bispo sabia de tudo que acontecia lá. Então, como é que ele sabia que tinha esse evangelho que falava isso e tal? É porque ele infiltrou alguém que depois foi contar para ele. Então, tudo que nós sabemos desses textos que nós sabíamos vinha desse livro de Irineu. Mas na hora que a gente pega o texto e lê o texto dentro do seu simbolismo, dentro do seu contexto histórico, a gente vai ver que ele não é tão assim absurdo, e que ele não é um crime contra o cristianismo, mas é uma outra forma de expressão do cristianismo, tá entendendo? E é por isso que às vezes há uma neurose em relação a esses apócrifos, né? Porque esses apócrifos revelam várias expressões, várias maneiras de ser cristão. E que a oficial foi o que Constantino impôs, não é? Inclusive, eu acho que a senhora celebrar essa missa seria maravilhosa. Mas eu não me interesso muito por essas questões rituais, eu gosto da escritura, não me interesso muito com isso. Não. Mas se outras colegas que para elas é importante, elas pudessem, seria bom, né? Então, para mim não, porque eu não gostaria, né? Mas para elas seria muito bom. Né? Bom, então é isso. Se ninguém tem mais o que perguntar, né? Tá. Pode ser também uma colocação, não precisa ser só pergunta não, também estou aqui para crescer com vocês. Não? Tirei até a dúvida, viu? Tirou sua dúvida? Ô, professora Raíla, porque assim, a impressão sempre que eu tenho, e eu tenho aos poucos desconstruir, mas ainda não desconstruir totalmente, é que Paulo, sabe, ele realmente macho. Eu não tenho essa impressão de Paulo, assim, sabe, um gastador, macho, que é certo. Eu não gosto muito dele, não, sabe? Tudo bem. Em círculos de amigos mais íntimos, eu digo que eu era esquizofrênico, sabe? Preconceituoso até algo. É porque muitos textos são atribuídos a Paulo, né, sem ser dele, então há uma injustiça. Né? Então, quando a gente lê os textos que são autênticos mesmo, que nunca foram, que tem cartas que são tidas como autênticas, que ninguém duvida, questiona, tem umas que são questionadas, né? E outras que a maioria diz, desde a época de Lutero, diz, essa carta não pode ser de Paulo, né? Não tem nada a ver com o ambiente em que Paulo viveu. Então, por incrível que pareça, essas cartas em que ele é mais excludente, não só com a mulher, né? Mas com várias formas de viver e de existir. Escravidão. Então essas cartas não são autênticas, né? Então até uma injustiça com Paulo, porque Paulo lidou com todo. Paulo tratava um escravo como irmão, né? O Onésimo, né? E pediu até que o dono do escravo tratasse como irmão.
Paulo não teve problema com os gentios, Paulo nunca considerou alguém, depois da conversão, Paulo nunca considerou alguém impuro, nunca excluiu ninguém, não é? Então a gente tem que ver o seguinte, até depois foi uma coisa que eu sugeri para o Francival, né, numa outra oportunidade, quem sabe, Deus é que sabe, de falarmos sobre a questão do eunuco, porque as famílias que queriam um filho como alto dignatário, como um ministro, um ajudante do rei, castravam o filho ao nascer, porque ele teria uma carreira profissional. Então no palácio não tinha os machões para se aproximar do harém do rei ou qualquer coisa. Então tinha que trabalhar ali uma pessoa que o rei se sentisse seguro, que não ia levar o chifre, né? Então, não sei porque que a gente está falando tanto de chifre hoje. A pastora me perdoe, porque geralmente eu não sou bagunceira assim, foi influência do Francival. Então, no palácio só trabalhava como os ministros, os ajudantes, as pessoas que viviam no palácio, que eram o braço direito e esquerdo do rei, eles eram assegurados de que eles não se aproximariam daquelas mulheres, né? Então, o que acontecia? Eles eram inteligentes, eles eram alto posto, tudo mais. Então a gente não entende, por exemplo, por que a mulher do Potifar quer José. Mas é óbvio que ela quer José. O problema é que José não quer, o José lá do Egito, né? O problema é que ele não quer porque ele é fiel à lei, mas elas, às vezes, o homossexual ou o eunuco casava. E às vezes o casamento era um negócio. Mas como ele não queria esposa, para isso existem escravos. O problema é que José não quis e aí ela se sentiu desprezada, ofendida e falou para o marido, bota esse cara na... Porque se fosse realmente uma coisa de adultério, o José teria sido morto. Então, você vê que o Potifar não se importou com a situação. Não se importava, né? Entendeu? Então, veja, o Paulo teve que lidar com várias pessoas que eram do exército romano, e no exército romano era incentivado que cada um tivesse seu companheiro, porque fortalecia o exército, né? Então a pessoa era capaz de dar a vida, porque ali do meu lado a pessoa que eu amo. Então é diferente de estar qualquer ali do meu lado, né? Então vocês podem ver isso naquele filme do Alexandre Magno, não é? O Alexandre Magno, então, eles casavam para a procriação, mas eles tinham um companheiro deles, né? Esse estudo é importante. Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada, mas tudo bem, porque eu não tenho muitas pesquisas sobre isso não, mas é coisa de leitura que a gente vai pesquisando outros temas e aí a gente passa por isso, né? Então, às vezes tem uns temas secundários que a gente na hora não se interessa, mas depois diz, olha, eu devia ter prestado mais atenção, não é? Então, quando a gente está estudando a cultura, né, a cultura grega, macedônia e romana, ela não é como a cultura hebraica, ela não é tribal, ela, não é? Então o que acontece? Tem todos esses elementos que para eles eram naturais. Então Paulo tem que lidar com pessoas, com eunucos. Aliás, tem aquele cara do eunuco da rainha da Etiópia, o ministro da rainha da Etiópia. Em Atos. Então o que ele disse para ele? Ele está lá lendo o livro do profeta Isaías. Não é dito nada, ele compreende a mensagem do Evangelho e é batizado. Que exigência fazem aí? Nenhuma. Tem alguma exigência ali? Não tem exigência ali, está entendendo? Então, certas coisas a gente tem que ver o que o texto está dizendo. Por exemplo, quando o centurião romano, eu já falava, quando o centurião romano, né, diz, o meu servo que eu amo está doente, diz para Jesus, Jesus vai lá. Ele que diz, não, eu não sou digno, não se sente à vontade, né? Você deu uma ordem que acontece, que eu sei como é que funciona, eu dou ordem e... Então,
Obviamente, aquele servo não é simplesmente um servo para se ter tanta importância e usar a palavra amor, né? Então, Jesus não teve essa neura né, de dizer assim, eu não vou lá, porque é um centurião e o companheiro dele está doente, eu não vou. Então, veja, o Paulo teve que lidar com essas pessoas, ele vivia num ambiente, né, de viagem, de cultura grega e romana, e não aparenta exclusão. E já outros textos, que são textos bem posteriores, que se questiona a autoria paulina, que Paulo assume essa postura, né? Quem queria falar, por favor? Eu gostaria que você explicasse assim, porque o que a gente lê é que no judaísmo a expulsão de demônio não tem conotação nem moral, muito menos sexual. Então, na Bíblia só fala que Madalena foi expulso 7 demônios, né? 7 simbolizando a totalidade, que ela estava muito arrasada. Não tem nenhuma conotação nem moral, nem sexual. Tanto que depois Jesus já expulsou uma legião de demônios e nunca falaram que ele era prostituto. Então, por que botam Madalena como prostituta, se na Bíblia não tem nem uma palavra como prostituta? Na Escritura não tem nenhum momento, nenhuma passagem que fala que Madalena era prostituta, não é? Isso aí é coisa hermenêutica, interpretação, né? Interpretação porque a gente tem que estudar mais a cultura, para a gente poder entender. Então, veja, quando um rabino judeu, ele começava a fazer os ensinamentos com seus discípulos, se dizia que quando o rabino conseguisse que o discípulo expelisse os 7 demônios, é porque o discípulo estava pronto. Ele tinha chegado ao final e podia receber a formatura dele. Então, que 7 demônios eram esses? Não é demônio ao pé da letra. Os 7 demônios que deveriam ser expulsos de um discípulo era a avareza, a luxúria, eram os vícios que depois a Igreja Católica catalogou como pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eram os pecados principais, não é? Então, eram esses, que foi uma herança que ela teve do judaísmo. Então, quando o Evangelho de Lucas, né, quem menciona isso é o Evangelho de Lucas, afirma que de Maria Madalena foi expelido 7 demônios, está dizendo que ela é uma discípula, pronto, terminou o discipulado dela. Pois é. Quer dizer simplesmente isso, né? Demônio de exorcismo, sai, totalmente, né? Mas com isso dá para ver a importância de Madalena como discípula e não como uma prostituta, né? Sim, então na Escritura ela só aparece como discípula. E no Evangelho de João, ela aparece como a versão feminina do discípulo amado, porque tem o discípulo amado e a discípula, não é? Ela chama Jesus de Raboni, quer dizer meu grande mestre, não é? É um título que um discípulo chamava lá no final. Ela tem a experiência com a ressurreição, ela é a primeira a ter a experiência com o ressuscitado. Então só tem coisas boas sobre Madalena na Escritura, mas essas hermenêuticas foram construídas posteriormente, elas são deturpações, não é? Do texto bíblico. Tá bom. Muito obrigada. Nós só temos aqui a agradecer a professora doutora Aila Pinheiro e alguma coisa.